Por sua morte a morte viu o fim, do sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que rezam conosco através deste canal do YouTube. Bom dia também aos nossos médicos, enfermeiros, enfermos, também dos hospitais do ProSaúde que rezam conosco. Deus abençoe cada um de vocês, cada uma, e lhes fortaleça sempre na missão de evangelizar e ao mesmo tempo de levar uma palavra de conforto a todos aqueles que, particularmente aqueles que sofrem. Cantemos ao Senhor, pois fez brilhar a sua glória. O Senhor é minha força e meu canto. Ele foi para mim a salvação. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados e nossas faltas, para que possamos participar dignamente desses santos mistérios. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja graça nos transforma de pecadores em justos, de míseros em bem-aventurados, acompanhai com vosso poder os vossos dons, os que justificastes pela fé, para que jamais lhes falte a força da perseverança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos com atenção ouvir a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar,
Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Anunciai as maravilhas do Senhor em todas as nações. Anunciai as maravilhas do Senhor em todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz elas a escutam. Eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço em seu amor. Eu vos disse isso para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esposa do Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs que estão aqui, também os irmãos e irmãs que nos acompanham através deste canal. Estamos aqui em Itanhaém, na Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus possa, portanto, nos abençoar também com a sua intercessão a todos nós e particularmente a todos os enfermos
que nos acompanham nesse momento. Primeira leitura de Atos dos Apóstolos 15, de 7 a 21. Ao contrário do que seria de se esperar, quem toma a palavra para defender o ponto de vista mais liberal não é Paulo, mas Pedro. O apóstolo defende usando os seguintes argumentos. Foi ele mesmo quem inaugurou a missão entre os pagãos ao batizar Cornélio e sua família, tendo a igreja de Jerusalém, portanto, aprovada a sua atuação, conforme Atos 10, verso 11. E o próprio Deus aprovou e confirmou, portanto, essa atuação ao enviar o Espírito Santo sobre os pagãos. O próprio Deus, mediante a fé, purificou os corações dos gentios que os judeus julgavam impuros. Se a fé toma o lugar da lei, como meio de purificação, não é preciso suportar o seu jugo, tão pesado para os próprios judeus. Finalmente, o homem salva-se, não pela fé, mas pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os discursos de Pedro e Tiago, portanto, têm como intermissão o testemunho de Barnabé e também de Paulo. E vem depois de uma longa discussão, portanto, podem considerar-se os discursos conclusivos de um longo processo de discernimento comunitário. E assim se salvaguarda a liberdade do Evangelho, mas também a unidade da Igreja. Em João 15, de 9 a 11, nós ouvimos o amor de Jesus Cristo por seus discípulos tem origem no amor que circunda também o Pai e o Filho. Esta comunhão de Deus entre as pessoas é uma comunhão de amor que está na origem de todas as intervenções maravilhosas de Deus para salvar a humanidade. Por isso, no verso 9, nós ouvimos Jesus dizendo: assim como o Pai me tem amor, assim eu vos amo a vós. E assim vocês devem permanecer no meu amor. Portanto, os discípulos devem corresponder a esse amor, observando os mandamentos de Jesus, permanecendo em seu amor, obedecendo ao Pai, como Jesus obedeceu também, até a morte de cruz, conforme Filipenses 2,8. A lógica, portanto, é simples. O Pai amou o Filho e este, vindo ao mundo, permaneceu unido ao amor do Pai por uma atitude constante de obediência à sua vontade. Portanto, o mesmo deve acontecer entre Jesus e os seus discípulos. Esses devem realizar fielmente o que Jesus realizou durante sua vida e assim testemunhar o amor de Jesus, permanecendo unidos no seu amor. Mais importante ainda do que amar a Jesus é deixar-se amar por Ele, acolher o amor que o Pai, por Jesus, oferece a cada um de nós. Por isso, há de se observar docilmente os mandamentos a exemplo de Jesus. Portanto, o Evangelho de hoje começa com essa afirmação, e é, por assim dizer, a definição de Jesus. Assim como o Pai me tem amor, assim eu amo a vós. Verso 9. Portanto, Jesus sabe que a fonte do amor não é Ele, mas o Pai. Mas também sabe que Ele é a perfeita expressão humana desse amor. É o rosto do amor do Pai por nós. Portanto, Jesus recebeu no seu coração humano o amor que tem origem no Pai e viveu de modo único, viveu de modo perfeitíssimo. Por isso, se quisermos conhecer o amor do Pai, devemos contemplar esse Jesus, o seu jeito de ser e de agir, que se entregou por nós e permaneceu no seu amor. Para permanecermos no amor de Jesus, há que observar os seus mandamentos, conforme o verso 10. Se quisermos saciar a infinita sede do amor que há em nós, havemos de procurar continuamente realizar a vontade do Senhor e assim realizá-la em nossa vida. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito. E São Mateus capítulo 11, versículo 29, o Senhor nos diz: o jugo do Senhor, portanto, não deixa de ser jugo, mas é um jugo suave e leve, porque é o jugo dos seus mandamentos, e não
o jugo dos mandamentos e prescrições da antiga lei. A primeira leitura, portanto, hoje nos mostra, através de Atos dos Apóstolos, como os primeiros cristãos perceberam que estavam livres de uma série infinita de leis e preceitos que existiam na lei judaica e que era importante permanecer unidos a Cristo pela fé e pelo cumprimento da sua vontade. Manifestei-vos essas coisas para que esteja em vós a minha alegria e a vossa alegria seja plena. Portanto, todo discípulo é chamado a deixar-se possuir pela alegria de Jesus, depois de ter deixado possuir pelo amor de Deus. Portanto, a minha existência de discípulo consiste em dar espaço a esse amor divino, que é o amor descendente, amor que leva o Pai a dar o Filho. Portanto, conforme João, capítulo 3, versículo 15, amor que leva o Filho a dar-se a si mesmo e que leva os discípulos a fazer o mesmo entre eles. É este o amor que garante a felicidade. Esta nova maneira de amar vem de Deus, portanto. É o próprio amor de Deus que atua em mim, em cada um dos discípulos do Senhor, em você que está me ouvindo agora. Mais ainda, cada um dos discípulos recebe de Jesus a sua felicidade, a alegria que vem de amar como Deus ama, do impulso e na imitação de nosso Senhor Jesus. Não estamos, pois, ao nível do moralismo, mas nos cumes da mística, da ação que implica o dom de si mesmo, que comporta estar completamente possuídos pelo amor de Deus. Acolhemos, portanto, o ardente convite de Jesus nessa celebração. Permanecei no meu amor, João 15:19. E, portanto, permanecer e deixar-se penetrar pelo amor de Jesus, deixar-se envolver, levar, permear, repousar no amor de Jesus. É ser fiéis no amor de Cristo, perseverar no seu amor, ser testemunhas dele na vida e assim também irradiá-lo aos nossos semelhantes. A interioridade recíproca, a união íntima com Cristo é essa condição essencial para a vida de oblação. Permanecer em Cristo é permanecer no Pai. Portanto, Deus é amor, quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. 1 de João, capítulo 4, 16. Permanecer no amor, portanto, é fazer e aceitar tudo por amor, especialmente as cruzes de cada dia que nós enfrentamos. É amar-nos uns aos outros como Cristo nos amou, conforme João 15:12. Portanto, queremos pedir ao nosso Senhor e queremos rezar com as palavras, com essas palavras: Senhor, permanece em mim e eu permanecerei em Ti. Sim, Tu és a videira, e quando me separo de Ti, sinto-me como se morresse. Portanto, mantém-me unido a Ti, na graça santificante, na recordação assídua da Tua presença. É assim que fará, portanto, o Pai Celeste, diz-nos: Nosso Senhor tem o ramo que não, se não der fruto de mim, o corta, atirá-lo-á para longe de mim, portanto será privado da seiva, que é a graça, e cairá na morte espiritual. Mas os que prometem fruto, irá podá-los, purificá-los através de alguma prova e curá-los de todas as suas inclinações, para que deem ainda muito mais frutos. E é isso que nós pedimos ao Senhor também. Quanto a vós, dizia ainda nosso Senhor, estáis todos podados e purificados pelas instruções que vos dei. Mas, para que esta purificação se conserve e complete, para a vossa fecundidade em obras de salvação se desenvolva, uni-vos sempre mais intimamente a mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, conforme o texto de hoje. Como o ramo, portanto, não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, se não está aderente à cepa da videira, de onde tira a seiva vivificante. Assim também não podeis dar fruto se não estiveres unidos a mim. Portanto, que nós possamos, através do texto de hoje, guardar a palavra do Senhor, conforme João 15:9, permanecendo no seu amor. Que Deus, portanto, nos abençoe,
nos guarde e fortaleça a cada um de vocês que rezam conosco neste momento, suas famílias, suas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos fazer nesse momento nossas preces, nossos pedidos ao nosso Deus com muita fé. Acompanhemos as preces dos fiéis. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, pelos ministros leigos e por todo o povo de Deus, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos governantes das nações, pelos chefes de Estado e por todos aqueles que possuem a missão de zelar pela paz e pelo bem comum, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos que pediram as nossas orações, ou que delas necessitam, pelos doentes e moribundos, pelos perseguidos e pelas vítimas da violência, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Por aqueles que se preparam para o sacramento, para receber os sacramentos do batismo, do matrimônio e os demais sacramentos da Igreja, para que se preparem para abraçar o nosso Deus, que nos vem dando a sua graça santificante. Rezemos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo novo Papa, que está aí, Papa Leão, que Deus o conserve firme à frente do seu povo, e ele, junto da sua Igreja, possa sentir também as orações e ao mesmo tempo, trazer palavras de esperança, de conforto para todas as pessoas, não só para os católicos, mas para todos os cristãos e pessoas de boa vontade do mundo inteiro. Rezemos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Tudo isso nos pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório com o canto. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio desse sacrifício, nos fizestes participar da vossa única e suprema divindade. Concedei-nos, os pedimos, que, conhecendo a vossa verdade, a testemunhemos pela prática de boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao altar. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louváveis nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pelo abraçando o seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Entregando-se a vós pela nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes, as potestades angélicas, proclamam hino a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue à abração livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Os agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando, vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o Bispo da nossa Diocese de Tarcísio, seu Bispo coadjutor Joaquim, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Que nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, santos apóstolos, Santa Teresinha do Menino Jesus, São César de Bus, patrono da minha congregação, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu espírito de amor, com confiança e liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e livres dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, justiça esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lies os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade de vossos Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia.
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. O sangue de Jesus nos guarde para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Senhor, nós vos pedimos, permanecei com misericórdia junto ao vosso povo e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que iniciastes nos mistérios celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Amém. Em paz, o Senhor vos acompanhe para sempre. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Bom dia, boa jornada a todos. Um grande abraço. Canto final. Chama viva da minha esperança, este canto